mais uma vez com você, criminalista, e o Dr. Raimundo Palmeira. O Dr. Raimundo Palmeira hoje que vai explicar algo que houve em Lagedo, no Rio Grande do Sul, onde o juiz redefiniu os lugares no tribunal do júri, os lugares das partes. Dr. Raimundo Palmeira, você ouviu a matéria e a reportagem que saiu? Importantíssima a atitude do magistrado lá do Gaúcho, uma vez que isso é um pleito, é uma ansiedade da classe jurídica de muitos anos. Eu mesmo já bati muito em palestras, já me manifestei no próprio Conselho Federal da Ordem, no sentido de que a paridade de armas ela precisa acontecer para garantir o equilíbrio do processo, que é o que assegura o cidadão contra o aparato fenomenal do Estado num processo criminal. Ela precisa ocorrer em todos os sentidos, inclusive na forma simbólica e na forma efetiva, na forma dos efeitos gerados. Esse realinhamento, onde se tira o Ministério Público do lado direito do magistrado, colado ao magistrado, quase como se fosse assim, sentado ao lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, quem lá senta, né? E se colocar em par de igualdade, ele tem uma função simbólica. Ele tem uma função de mostrar que existe efetivamente a igualdade, mas tem uma outra função maior, a função efetiva, a função de trazer efeitos concretos ao processo. No tribunal do júri, principalmente, o que é que acontece? Via de regra se encontra o juiz de direito sobre o estrado, que já está errado. A Constituição diz que não há hierarquia entre juízes, advogados e promotores. E ao seu lado direito, coladinho, o representante do Ministério Público, via de regra, o titular da acusação no júri popular. Então, o que é que se vê a partir daí? A facilidade de comunicação maior com o próprio juiz condutor. Mas você há de dizer, o juiz é só o presidente do júri, ele não tem uma influência concreta no veredicto do conselho de sentença. Entretanto, pode observar que na maioria das vezes aquele posicionamento do promotor é colado ou ao lado do conselho de sentença. E aí, claro, a maioria dos promotores são bem intencionados, mas o promotor mal intencionado fica conversando alto, tirando a atenção do conselho de sentença, e às vezes, como ele não está na oratória, tanto ele quanto o assistente de acusação, se não tiver um princípio ético, às vezes se referindo até a peças que não tenham nos autos, como se estivesse derrubando o discurso de acusação, e chama a atenção. Nos tribunais também ocorre a mesma coisa. A Procuradoria de Justiça, os procuradores, tomam assento lá dentro, após o Estado, após a cancela, ao lado dos desembargadores. E há uma probabilidade maior de quem está fisicamente perto do que aquele que sequer pode atravessar a cancela na hora do julgamento, de fazer uma observação que altere todo o rumo dos fatos. É importante se dizer que esta situação acontecia na França anterior à Revolução Francesa. E com o advento da Revolução Francesa, o que é que acontecia? Os procuradores do rei, que representavam o Ministério Público na França de antes da Revolução, eles ficavam ao lado do rei no estrado, e o povo fazia seu pleito com seus representantes lá embaixo do soalho, do piso, do parquet. Parquet é soalho. E aí o que acontece? Com a Revolução Francesa se eligiu os valores da liberté, igualité, fraternité. A liberdade, a fraternidade e a igualdade. E aí se tirou os representantes do rei para o parquet. É por isso que se chama o Ministério Público de parquet hoje. Foram os ventos de liberdade e de igualdade que o colocaram na mesma situação do povo. Então, quer dizer, depois se foi regredindo, e hoje você encontra o parquet lá longe de quem representa a ansiedade do popular, porque ao lado do todo-poderoso, que é o presidente da audiência, que é Sua Excelência, o doutor juiz, ou dos juízes. Então é muito importante, então eu diria, tem uma função simbólica e uma função efetiva.
é importante, é essencial que se retome essa briga que é de anos, no sentido de que se coloque na disposição tópica do salão do júri as bancas da acusação e da defesa em igualdade de condições e na mesma distância para o tribunal do júri. Assim como é importantíssimo que nos tribunais de justiça ou se leve o representante do anseio popular, do anseio individual particular, para o estrado, ao lado do procurador de justiça, ou se traga ele para a tribuna e para que numa mesma posição se possa reivindicar os direitos. Uma postura exemplar, né, do magistrado, uma atitude que eu acho que os outros magistrados pelo resto do Brasil deveriam também acompanhar essa mudança. É simbólico e sugestivo esse fato ter acontecido no Rio Grande do Sul. Porque, inclusive, o próprio Tribunal do Rio Grande do Sul, historicamente, tem saído na frente em termos de garantismo penal de todo o Brasil. Então, acredito que eu tenho que acreditar, sob pena de não confiar na minha própria profissão, de que o que os magistrados brasileiros querem é o que nós, advogados, queremos, é o que o cidadão anseia, que é garantir a paridade de armas. Então, acho que esse exemplo será um exemplo a ser seguido pela grande maioria dos magistrados, mas que não deveria depender de uma atitude do magistrado, deveria ser imposto pelos tribunais de justiça, começando a dar o exemplo a partir das cortes superiores, né? Ou se traz o representante do Ministério Público para lado a lado pleitear com a defesa, ou se leva a defesa para junto dos julgadores, igual ao Ministério Público. Como falar em paridade de armas, se há até geograficamente um distanciamento, uma desigualdade? Bom, esperamos que os magistrados pelo Brasil afora sigam o que foi implantado lá em Lajedo, no Rio Grande do Sul. Parabéns ao magistrado. Quem souber o nome do magistrado, coloca no comentário aqui abaixo. E se você tiver alguma sugestão para o Dr. Raimundo Palmeira, alguma dúvida, manda para a gente como sugestão, como pergunta, que no próximo vídeo o Dr. Raimundo Palmeira com certeza vai tirar sua dúvida. Você criminalista, a gente volta.